Estamos encerrando 2022, estamos começando 2023, olhando com a galera da Suno Asset para os principais produtos deles ali. A nossa conversa agora com a Amanda Cora, Head de Produtos Estruturados da Suno Asset, é sobre o SNCI, nosso fundo imobiliário de papel. Tem dívida lá dentro, né? Amanda, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem-vinda. Como que foi o desempenho do SNCI ao longo desse 2022? Boa, Greg, vamos lá falar de mais um fundo da casa fechando aqui o ano. Então, o SNCI é o nosso fundo de crédito, de dívida imobiliária. E qual que foi o balanço dele em 2022? Então, vamos lá, a gente fez em 2022 3 emissões do fundo, crescemos ele 3 vezes. Hoje o SNCI é um fundo que soma 420 milhões de patrimônio. Todas as emissões tiveram rateio, ou seja, as pessoas pediram para participar mais do que a gente tinha disponível de cotas ali para oferecer. Então foi uma ótima aceitação no mercado do fundo, em um mercado turbulento, em um mercado difícil, né, de crises, de incertezas econômicas. Então a gente entende que o crescimento foi muito positivo, 3 crescimentos, e um fundo que conseguiu, a nível de distribuição, manter excelentes rendimentos. Por que eu falo isso? Quando eu comparo com os fundos pares. Quando a gente pega fundo de papel, de dívida, qual que é o principal indexador que corrige as dívidas do mercado imobiliário? O IPCA. E como todos nós acompanhamos aqui, o IPCA teve 3 meses de deflação, ou seja, variou negativo 3 meses seguidos. E isso impacta na carteira dos fundos de dívida na veia. Fundo de dívida é o quê? Eu corrijo ali de acordo com a variação desses indexadores. Se a variação for negativa, ele comeu rendimento. Comeu rendimento, eu distribuo menos. Então, a gente viu muitos fundos de papel anunciando cada vez rendimentos menores, abaixo de R$1, e as cotas sofrendo muito no mercado, desabando total. No SNCI, a gente conseguiu manter um mínimo de R$1. Então, para a gente foi muito positivo isso. A gente fez muita gestão ativa, a gente lutou ali para fazer ganhos no fundo e conseguir ter um resultado que mantivesse essa estabilidade de rendimento para o investidor. Então, eu gosto de dividir em 2 lados, né? A gente conseguiu crescer o fundo muito bem em um mercado difícil e a gente conseguiu também manter rendimentos ali em um excelente patamar, mesmo para essa categoria de fundo que passou por bastante dificuldade. Sim, você falou que terminamos em 400 milhões? 420. E no começo do ano, você lembra mais ou menos? No começo do ano a gente tinha 160. Esse crescimento do patrimônio se deu com que tipo de ativo? E com isso eu quero perguntar se o SNCI mudou de alguma maneira o perfil dele, como um fundo que é mais high grade ou um fundo que é mais high yield? Perfeito. Então, o nosso posicionamento é para ser um fundo de risco médio. Tá. A gente tem operações mais arriscadas, a gente tem operações menos arriscadas. Quando você tira uma média ali da nossa carteira, nós temos um fundo de risco médio, porém, a gente entrega rendimentos, né? A gente paga para o cotista muito parecido com fundos mais arriscados. Isso é nosso perfil de gestão. A gente faz muita operação primária, desenha lá do zero, então a gente traz um diferencial de taxa para o cotista. Em todos esses crescimentos nossos, a gente manteve essa proposta de risco médio, mas a gente trouxe muita diversificação. Então, aumentou muito a quantidade de operação. O perfil das operações no começo era muito mais incorporação, que é mais comum, né? A operação de subprédio do mercado imobiliário. Hoje, o SNCI participa de operações de agronegócio, de energia, de aviação. Então, a gente diversificou muito ali o perfil de risco e, durante esse ano, a gente aumentou também a exposição no CDI. A gente viu que o CDI estava em um momento de aumento, né? Hoje a gente está ali em 13,75 nessa taxa de juros. Deve ficar por ali por algum tempo. Deve ficar ano que vem, talvez só lá para o final do ano isso mude. Sim. Então a gente viu esse movimento e o que é a gestão ativa, né? Você analisar o mercado e fazer movimentos para beneficiar o cotista no futuro. Então a gente fez isso. Hoje a gente tem uma carteira quase 30% CDI. No começo do ano isso era 5%. Então olha o tanto que a gente mudou e a gente entendeu que o crescimento tem que gerar valor para o cotista. Sim. Quando a gente olha a carteira do fundo de janeiro com a carteira de dezembro, a gente vê o quanto que a gente fez isso. Então, por mim, aqui pelo time, acho que a gente fecha esse ano muito contente com o trabalho na SNCI. Quando a gente olha para 2023, quais são os sonhos e as metas para o SNCI? O fundo continuar crescendo, fundos imobiliários de dívida que investem em CRI
Hoje eles representam 50% de todo o mercado de fundos imobiliários que está no índice do IFIX. Ou seja, é uma categoria muito grande. A gente está começando, né? O SNCI tem aí 1 ano e meio, então a gente está crescendo, a gente está trazendo cada vez mais diversificação. Depois que a gente trouxe esse produto para a Suno, muitas oportunidades aparecem para a gente e a gente quer fazer isso virar oportunidade para o cotista também. Então a gente quer crescer o fundo, quer aumentar o nosso número de cotistas também no SNCI, são quase 50 mil pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então ano que vem continua sendo um ano de desafios a nível de mercado, mas o mercado imobiliário, a gente tem que lembrar, é o mercado básico ali da economia, de retomada. Então a gente acredita que tem muito espaço de oportunidade para o fundo continuar crescendo. Essa Selic, se continuar tão alta, ela é positiva para o fundo de certa forma, porque o rendimento está meio que garantido, mas por outro lado ela acaba desestimulando o próprio mercado imobiliário, porque enfim, a dívida fica mais cara. Qual que é o saldo líquido disso para o SNCI? É mais positivo ou mais negativo? Eu diria que para fundos imobiliários como um todo, ter a Selic mais elevada é mais negativo, porque o investidor vai comparar a rentabilidade de fundo imobiliário com a taxa básica de juros. Renda fixa. Renda fixa. A comparação está certa? Não está. Fundo imobiliário, você deveria comparar com inflação. Tem muito mais a ver. Mas, investidor geral compara com o CDI. Então, por um lado, o CDI no patamar mais elevado prejudica a percepção de valor dos fundos imobiliários como um todo, porque o investidor compara banana com maçã. A comparação não é certa, mas é a que todo mundo faz. Então, eu diria que vai continuar sendo um ano desafiador. Eu acho que a Suno, a gente tem uma missão aqui de levar conhecimento, então a gente tenta explicar isso para o investidor, que a comparação não está certa, que isso é um momento pontual de mercado, né? A Selic não vai ficar nesse patamar para sempre. Se você esperar para entrar em investimentos depois, você vai pagar mais caro. Então, eu diria que tem muita oportunidade, que os fundos tendem a se valorizar bastante no médio prazo, igual a gente estava em um cenário pré-pandemia, fundo de papel era uma média de 10%, 15% de ágio. Isso tende a acontecer de novo, mas o mercado tem que se acalmar. Enquanto isso, o investidor inteligente, que vai montando suas posições ali sem pagar caro, vai participando do mercado. Então, vai continuar sendo desafiador. Selic alta é difícil para o investidor, é difícil para quem deve, que a dívida fica mais cara. Então, a gente espera que no final do ano essa Selic comece a baixar e vamos continuar aqui no nosso papel de ensinar o investidor a ver as oportunidades no mercado. Amanda Cora, Head de Produtos Estruturados da Suno Asset. Amanda, obrigado, viu, pela sua presença. Obrigada a você, Greg. Bom 2022 aqui, finalzinho de ano pra gente. Pois é, bom 2023 que tá chegando, que venha com muito dinheiro no bolso, né? Obrigado, gente. Tchau, tchau. 2022 foi difícil e deixou as suas contas no vermelho? Calma, que vem um novo ano, 2023 está chegando e você pode, mesmo no vermelho, se tornar um investidor nesse ano. Para isso, a Suno preparou o guia Eu Invisto 2023. Ele é gratuito, tá? Para te ajudar em todas as suas dificuldades. O link tá aqui na descrição e eu, se fosse você, não perdia tempo. Vai lá, clica, faz o download e aprenda como se tornar um investidor de sucesso nesse ano. Ah, e claro, não se esquece, inscreva-se aqui no canal, seja bem-vindo ao Suno Notícias, senta o dedo no like e cola junto com a gente, porque 2023 promete.